fingir que era, então a gente tem que falar agora. A moça falou que tá gravando, tá vendo? Volta e meia eu esqueço de colocar para gravar. Não, cara, eu olhei ali, eu Tenham vi, não tá paciência gravando comigo. esse negócio. Helena, vamos começar de novo. Vamos Vai. começar de novo. Gente, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula do curso de História para o PISM 3 e Enem. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai bater um papo hoje. Como o professor Stefano estava falando, a gente discutiu um pouco sobre o que a gente queria abordar e a gente quer conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. Aí pode continuar, Stefano. Apresentar um pouco do que a gente quer trabalhar, entender um pouco mais vocês, né? Ouvir vocês, o que vocês quiserem conversar com a gente, perguntar para a gente, o que vocês esperam da gente. Isso. Muito bem. Essa turma é uma turma muito especial para o nosso cursinho, né? Porque ela é uma turma que reúne pessoas dos mais variados lugares, das mais variadas idades, e isso para um curso de história traz um tempero a mais, né, para as discussões que a gente vai fazer. Então, sintam-se à vontade para compartilhar as experiências de vocês a hora que vocês quiserem. Com uma boa aula de história, como eu sempre digo, ela é construída junto com os alunos, né? Não é a gente falando e vocês escutando aí do outro lado. Bom, mais cedo. Ah, e tem as meninas aqui, gente. A Brena chegou. A Brena acabou de eu tô entrar. apontando ali como se ela estivesse ali, né? Porque a minha tela, a outra tá ali, ó. A Brena chegou. A Ana Clara tá aí também, não tá? Tá ali, a Ana Clara tá ali. Ó. Está na Clara. Meninas, apresenta. Brena. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Agora sim, boa noite. Meu nome é Brena e eu tô aqui para tudo que vocês precisarem. Pode entrar em contato. Eu tô nos grupos de WhatsApp e qualquer coisa, é só mandar uma mensagem, tanto para mim, tanto para Ana Clara. E é isso. Muito bem. Cadê a Ana Clara? A Ana Clara tá aí também, não tá? Eu tinha Tô visto, né? aqui, tô aqui. Boa noite, gente. Boa Tô noite. aí também como monitora, junto com a Brena, então, para o que precisarem, pode chamar. E é isso, né? Muito bom. Bom, pessoal, a gente pensou em iniciar a nossa conversa. Isso, na verdade, é algo que eu faço em todas as minhas turmas. Hoje, na turma de PISM 2, eu comecei a aula dessa forma. E conversando com a Helena e com o Cleiton, a gente chegou à conclusão que antes da gente começar um curso de história, é fundamental que a gente entenda o que é história. O que é história, para que serve história, porque eu não sei vocês, mas eu, quando eu era mais novo, eu detestava história, porque eu achava história, tô sendo muito sincero, minha praia era matemática, eu achava história muito chato, fala, nossa, gente, ficar decorando esse monte de nome, um monte de gente, data, falei, credo, coisa horrível, né? E com o tempo eu apanhei gosto pelo negócio, virei professor de história, né? E hoje eu entendo, obviamente, muito melhor para que isso serve, o que é história. E a gente queria partir desse ponto, né? Querendo ouvir de vocês o que vocês entendem disso, né? O que é história para vocês e para que isso serve. Vocês podem usar o chat caso estejam tímidos ainda, mas vamos conversar com a Jocelane. Cadê a Jocelane? Ela já desligou a câmera. Jocelane, vambora, menina. Me conta aí, o que é história para você? Maria Alice! Depois, ó, você não vai, tá? Fila, hein, Maria Alice? Fala, Eu vou Jocelane. Ela vai fechar a porta que eu tô gritando, né? Eu tô incomodando o pessoal lá na Rapidinho sala. aqui, rapidinho. Vai, Maria. Quando você vai lá, Maria Alice, fala comigo. Gente, só lembrando que não tem resposta certa nem resposta Não tem nada disso, errada. A gente quer ouvir vocês. Fala Tá bom, comigo, sem Maria problema. Alice. Ai, saudade de vocês. Fala, me diga. Então, você sempre faz essa pergunta. Ano passado você fez também. Você poderia no final, porque você já vai dar a resposta, né? Tô brincando, pode Eu vou lá falar. e falo errado. Manda ver. Não, a Juscelina voltou aí. Pode falar, fica à vontade. Pode ficar à vontade. E aí, gente, vamos lá. Então, basicamente, a gente pensa, né, do primeiro contato, que a história retrata o passado, mas não exatamente porque a gente está vivendo a história, né? A gente viu com a pandemia, com os acontecimentos do ano passado, que a gente está fazendo história. A gente tem até uns memes que a gente viu. Imagina os alunos daqui a um tempo fazendo lettering, né, fazendo resuminho, falando sobre o Covid-19, a gente está vivendo e está vivendo, enfim. E a história são fatos, né, basicamente. Enfim, eu acho que... Não, show, beleza. Bom demais.
tiver errado, a vou culpa do comentar. Stefano, viu, gente? Mentira, tá ótimo. Jocelane, fala comigo. Eita, nós, hein? Tá bom. Então, o que é história, né? Que você perguntou. E pra que ela serve? Pra que Não ela serve serve? pra nada, professor, trem inútil. Então, história sempre foi a matéria que eu mais gostei na escola. Nas aulas de, tipo, do ensino médio, ensino fundamental, sempre foi as aulas que sempre me pegaram mais, sabe? Eu acho, assim, que a gente, igual... Quem que falou aí antes de mim mesmo? Maria Alice, Maria Alice. patrocinadora do nosso espaço. Igual ela falou, a gente vive história, a gente está fazendo sempre história, então não tem como a gente fugir dessa situação, né? Então não tem como a gente fugir dessa situação. E eu acho que, assim, a gente precisa da história, isso sem dúvida, para que as outras pessoas que vierem depois da gente seja ciente das coisas que aconteceu, sabe? Tanto das coisas antigas quanto das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Praga, é isso mesmo, gente. Vou falar mais não, tô nervosa, até suando. Não, muito Não, bom. Jocelane, você falou muito bem. Muito bom. Eu ia até te fazer uma outra pergunta, mas não vou fazer não, viu? Ah, cara, daqui a pouco ela vai embora, né? Não, Fala, agora Gabriel. fala. Ah, agora não, então eu vou fazer. Você falou que é importante pra gente saber das coisas, né? Lembrar e tal. Mas pra que lembrar as coisas é bom? Gente, eu tô suando real, tá? Tranquila, Jocelane. A gente Eu acho que é tem para não repetir os erros, né, que já aconteceram antes. Como é que é, Maria Também, Alice? né? Pra não Para não repetir repetir. os erros, acho que foi isso que ela quis dizer. Repetir erros, né? E eu acho que não adiantou muito, assim, né, a Eu história. descobri que a tá pessoa vendo quando tá nervosa faz bem, né? Não, tranquilo, bom demais. Gabriel, Gente, quem quiser abrir sua câmera, abre, por favor, pra gente. lógico, vamos abrir suas câmeras. Paloma falou que vai abriu a abrir, viu, câmera. Stefano? Paloma vai abrir, pode ficar tranquilo que ela... A Paloma me ilude. Ela tem 3 anos que ela falando que vai abrir a câmera, ela nunca abre. Gabriel, fala pra gente. O que você pensa disso? O que seria disso? Porque meu cérebro Tá tá. travado aí, né, cara? Tá meio. Não, o meu cérebro tá igual um carro velho tentando funcionar. Só funciona daqui a 10 anos. Então, cara, dá uma... respira fundo aí. Vai lá, não respirou fundo, tô te vendo. Respira. Não, eu tô quase dormindo aqui, você não tá entendendo o nível. Vamos lá hoje. Stefano, a Eu gente tô vai na até 10 frente horas desse da noite computador. aqui, meu. Ô, Gabriel, então vamos então. pra uma Meu situação cérebro tá mais no prática. nível de bugação que eu tô na frente desse Imagina, computador desde Gabriel. 7 da manhã. Então tenta imaginar comigo aqui uma situação, tá? Imagina que a gente está dentro de uma sala de aula agora, presencial, ok? Imagina isso. Estamos eu, Cleiton e Helena na frente da sala dando uma aula. Você tá lá no fundo da sala querendo puxar aquele cochilo, Provavelmente dormindo. ok? Tá lá querendo puxar aquele cochilo. Só que você deu um azar muito grande, tá? Porque hoje, especialmente hoje, eu tô extremamente irritado. E aí, cara, eu vou chamar a sua atenção e você vai tomar ali meio que um susto e ok. Daí a pouco você tá lá de novo fazendo outra coisa de errada. Aí eu vou chamar a sua atenção de novo. Cara, vai chegar uma hora que eu vou estourar com você, sei lá, vou dar um grito. Só de fazer isso não, mas vamos supor, tá? Sei lá, dei um grito com você lá, cara, deu uma surtada, tipo, ó, sei lá. E, sei lá, te botei pra fora de sala, ok? Dentro dessa situação que a gente vivenciou ali. Gabriel, pensa comigo. Tem um colega seu ali do lado, que também estava querendo tirar um cochilo. Ele viu que você teve problema comigo. Esse cara vai tirar cochilo na minha aula? O que você acha? Eu realmente preciso responder uma pergunta tão óbvia. Precisa. Sim. Você esteja dormindo agora também. Sim. Eu tô dormindo de olho aberto. Sim. Esse cara, na verdade, ele vai provavelmente evitar dormir na minha aula. Por quê? Evitar encheção de saco? Sim, exatamente. Esse cara que está ali do lado, ele já percebeu o que acontece, não é isso? Você teve ali um tipo de postura, você teve um problema, e a partir desse problema,
a gente tem ali enfim, uma série de consequências, né? Basicamente, história é meio isso, né? Serve um pouco para isso. É o que as meninas disseram aí. História tem a ver com o que aconteceu. E o que aconteceu serve de parâmetro para a gente, de alguma forma, repensar as nossas práticas no presente, né? Ressignificar algumas coisas que a gente está vivendo aqui, para de alguma forma a gente projetar outras coisas, outros futuros possíveis. É uma ciência para a gente que trabalha com isso profissionalmente, mas não é uma ciência no sentido de que a gente pega esses dados e vai colocando ele lá na estantinha, né, professor Stefano? A gente usa isso para a gente refletir sobre as nossas ações no nosso dia a dia. E principalmente sobre o nosso presente. Sim. Esse é um dos coisa, grandes gente. potenciais da história, tá, gente? Não, imagina, Juscelino. Esse Então, é um dos grandes potenciais da história, a gente pensar sobre o nosso presente. Pode falar, Juscelino. Para a gente entender como que esse mundo nosso virou esse mundo que a gente existe. Porque não é simplesmente natural que esse mundo simplesmente exista da forma que é. Para chegar aqui, teve construções, digamos assim, históricas. E como a Juscelino falou, todos nós fazemos essas escolhas para o mundo se tornar o que ele é. Né? Porque todos nós fazemos história. Né? E mais importante, gente, que é muito, muito importante que vocês tenham em mente. Tudo que a gente trabalhar aqui é assim, é uma pontinha, é um grão de areia na praia. Então, sempre, sempre vai ter muito mais o que aprender na história. Se a gente for pensar que a gente está no ano de 2021, né? 2021 são 2021 anos que se conta, né? No grande parâmetro do cronograma da humanidade, desde o nascimento de Jesus Cristo. Tem problemas aí, mas vamos deixar por isso mesmo. São 2021 anos de coisas acontecendo no mundo inteiro. Então, saibam disso, lembrem-se disso. Não tem como a gente trabalhar tudo, escolhas precisam ser feitas. E nem conhecer tudo, né? A gente que trabalha com isso profissionalmente, a gente pega fragmentos, né? E compreende situações, né? E a gente escreve, publica, produz ciência sobre essas situações, mas a gente não sabe cada horário de cada dia a gente não é um calendário. E nem vocês vão precisar decorar datas, nem nada. Por isso que a gente está fazendo uma roda de conversa aqui, e é assim que vão ser as nossas aulas. A gente precisa entender determinados acontecimentos, e às vezes a gente nem precisa conhecer os detalhes desses acontecimentos, como é o que a gente vai trabalhar hoje com vocês. Mas a gente entendendo a estrutura do que está sendo questionado para vocês, principalmente a partir das questões do PISM e do Enem, aí vocês vão conseguir responder bem cada uma dessas questões, tá? Mas a gente interrompeu a Juscelino, eu quero ouvir ela. Então, o que eu estava falando antes, que eu esqueci de falar, fiquei nervosa demais. Eu esqueci de falar que a história serve muito também para a gente conhecer cultura, sabe? E as culturas diferentes, de lugares diferentes, é muito importante para a gente mesmo que a gente não conheça o lugar, fraga. É isso mesmo. Certíssimo. Muito bom. Dizer duas coisas do que pode você... falar, Cleiton. Posso, professor Stefano? Só duas coisas a partir do que você disse, Juscelino. Conhecer outra cultura. A importância disso, qual seria, do nosso ponto de vista, enquanto historiador, geralmente a gente fala que conhecer outra cultura, conhecer a história de outros povos, é para a gente aprender a entender, a ter solidariedade com as pessoas que vivem em outra situação, em outra cultura, a aprender a respeitar outras formas de viver, de construir a história. E a outra coisa que você disse, que todos nós fazemos história, isso é extremamente importante, porque tem gente que entende que história é feita pelos grandes políticos, né? Ou pelas grandes pessoas importantes. Não. Todos nós somos atores, né? Desse filme, cada filme individual das nossas vidas. Todos nós somos importantes. E as nossas escolhas, elas montam esse mundo que a gente está aqui hoje. E essas escolhas, ou as faltas dessas escolhas, porque às vezes a gente não tem oportunidades, é por causa do mundo que a gente vive, das escolhas que as pessoas fizeram no passado,
né, das violências, da falta de solidariedade que teve umas com as outras, né? Então, não é natural que o nosso mundo seja como é. Compreender história é uma forma da gente ver isso de uma forma menos simplista, né? E entender que a gente tem mais escolhas para fazer. Para fazer escolha e também para dar escolha, né? Exatamente. Entendeu? De novo, sexta-feira passada, o Stefano falou uma coisa na apresentação dos professores, né? Ele falou que muita gente acha que a história é uma só, né? Que a história é aquela história geralzona, que só tem um lado e a gente é obrigado a concordar com aquilo. Mas, na verdade, a história tem vários lados, né? A gente vê na história do Brasil, a gente tá vendo agora na pandemia, que tem o lado que tá querendo aparecer, falando que é uma coisa, mas você vai olhar no fundo, igual todo mundo, estamos todos no mesmo barco. Não é bem assim, a gente estava pelo menos no mesmo mar. Agora tinha gente com iate, gente com cruzeiro, gente no barquinho lá, navegando sem ter para onde ir, né? Com certeza. Gente de boia, né? Sim. Esse barco que dizem estamos todos, né, do país, por exemplo, o Brasil, isso não sempre teve aí. Por quê? O Brasil... Sempre esteve, só está mais escancarado agora. Existe o lugar das pessoas afro-brasileiras, que têm oportunidades diferentes das pessoas que nasceram na classe média alta, que é diferente das pessoas que são indígenas, das mulheres, por aí vai. Então são histórias diferentes, e pontos de vista diferentes. E tem eu que nem sei nadar, gente. Você gosta de estar no mar aí, ó, é um exemplo péssimo, tranquilo, sabe? Mas, brincadeiras à parte, a Jocilane falou um negócio que é realmente muito importante, assim, dessa questão do conhecimento, e a gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? Então, se a gente não conhecer mesmo, a gente acaba reforçando uma série de preconceitos que a gente tem aí na nossa sociedade nos dias de hoje. E uma outra coisa que foi dita, que é algo super importante, todas as pessoas têm história, né? Quando a gente pega a divisão, digamos assim, tradicional de história, né? Se eu perguntar para vocês aqui, qual que é o período mais antigo de todos da história? Provavelmente vai ter alguém que vai falar assim, é o período do Homem das Cavernas. Pré-história. Né? É a tal da pré-história. É um nome que ele já tem um problema. A palavra pré significa antes, ou seja, antes da história. Bom, se história estuda gente e lá tinha gente, aquelas pessoas estão antes da história? Tá doida aí? Né? Porque tem gente que acha que a Começa, história só surgiu com a escrita. Quando começa a história? A convenção é 4.000 anos antes de Cristo, quando desenvolve-se a escrita lá na Mesopotâmia pelos sumérios. Então, quem não sabe escrever não tem história, é um negócio meio falho, né? Assim, porque eu conheço pessoas que não sabem ler nem escrever e que têm grandes histórias para contar. E eu posso dar um exemplo? Claro, aqui? né, querido? Então, eu sou umbandista. Que lindo. E, tipo assim, dentro do barracão tem a hierarquia, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. E, tipo assim, tanto Umbanda quanto Candomblé, a maioria das pessoas são antigas, não tem conhecimento de literatura, de nada, mas o conhecimento físico, o conhecimento, o aprendizado que eles passam, o conhecimento, rapaz. Desculpa interromper, Sem aí vem comparação. outra coisa que muitas pessoas acabam esquecendo, que é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Mais ou menos, porque sabedoria é conhecimento, né? O fato de não estar escrito não quer dizer que não é um conhecimento, né? Não, eu falo a diferença entre conhecimento e sabedoria. Qual que para você é a diferença entre os dois, Gabriel? Conta pra gente. Vou dar o exemplo do médico. Um médico. Ele tem o conhecimento anatômico e o conhecimento medicinal, correto? Sim. Mas a sabedoria tá quando ele atende um paciente. Que, por exemplo, de nada adianta o conhecimento se você não pôr ele em prática. Sim, entendi. Então, é como se a gente separasse o que é técnica, né, da forma como a gente entende o funcionamento das coisas, né? Uma pessoa pode ser muito boa tecnicamente, ele pode ser um ótimo cirurgião, mas ele pode ser uma pessoa detestável, que ninguém consegue lidar com ele, arrogante, por exemplo. Ou seja, um bom exemplo. Não tem sabedoria nesse sentido. Ou também o lado oposto da história.
Sim. O Agora eu entendi o que você está falando. um médico ter um grande conhecimento medicinal, anatômico, mas ser horrível no consultório. Sim, essa é uma ótima forma de ver as coisas. Eu concordo completamente. Conheço pessoas que têm um conhecimento muito grande na área delas, em algumas coisas, mas não têm sabedoria. Né? Mas também, o que a gente estava pensando ali com a Juscelane, é que o conhecimento religioso de uma cultura religiosa, por exemplo, aquilo é conhecimento e sabedoria também, entende? As duas coisas se mudam. Junto, né? Junto. É passado, o conhecimento é passado juntamente com um trajeto danado lá, que a gente só entende se a gente vê e quiser aprender, sabe? Então, eu acho que a gente pode pensar no plural dessa palavra, conhecimentos, porque o conhecimento, e aí a sabedoria de aplicar esse conhecimento, como o Gabriel falou, vai depender da pessoa e também da pluralidade de ideias que vão girar em torno dessa pessoa. E aí, como a Juscelane comentou, Maria Alice também, esses conhecimentos que são plurais, que são muitos, eles estão ao nosso redor o tempo todo. Não só dentro da escola, não só dentro de um curso superior, mas a todo lugar e a todo momento. Sim. Por exemplo, na Umbanda mesmo, Juscelane vai poder explicar isso melhor do que eu, com certeza. Na Umbanda mesmo você tem a tradição dos caboclos. Os caboclos bebem muito dos conhecimentos dos povos originários, que são os povos indígenas no Brasil. Esses conhecimentos estariam no que o Stefano falou de uma pré-história, porque esses não são conhecimentos escritos. Então, quer dizer que eles são menos? Acho que não, né? De forma nenhuma. Na verdade, seria a gente falar uma história antes da escrita. Que ela está, de fato, antes da escrita, mas é história, né? O problema é que, para concluir o raciocínio, quando a gente estuda história, é muito comum, isso é algo que eu sempre também falo nas minhas aulas, porque eu acho que isso é algo realmente muito importante. A gente às vezes fala assim, todo mundo tem história, todo mundo tem história. Ok, mas muitas vezes a gente naturaliza o fato de abrir um livro didático e você não ter, por exemplo, a Umbanda lá, né? Você não tem mulheres lá, você não tem... quando tem indígenas é de uma forma super estereotipada, né? Quando, né, aquela caricatura mesmo, né? Que são sempre escravizados. Sempre escravizados, né? Isso leva a problemas, né? Por exemplo, você vai trabalhar escravidão no Império Romano, né? E aí as pessoas acham que são pessoas negras que estão lá escravizadas, né? Por quê? Porque isso sempre vem dessa forma. Então, dentro da nossa conversa aqui, pessoal, nos nossos próximos encontros aí até o fim do ano, algo que a gente vai tentar fazer aqui sempre com vocês é analisar esse conteúdo de história que a gente vai estudar de uma forma muito prática, né? Porque se a gente pode simplificar, para que complicar, né? A gente vai tentar fazer isso de uma forma muito prática, porque tem como ser prático, tem como a gente tentar entender a relação das coisas, né? Qual é a relação do que a gente vai estudar, sei lá, há 200 anos atrás, com situações que a gente está vivendo nos dias de hoje? É super possível a gente estabelecer essas relações. E a gente ainda vai mais além, né? Ao invés de a gente ficar olhando só do ponto de vista de quem está lá no alto, né? É muito importante a gente olhar sob o ponto de vista de quem está embaixo, né? Tem um poema de um poeta, esqueci o nome dele, Brecht. Como é que eu esqueço o nome do Brecht, né? O Brecht ele tem um poema, depois eu vou compartilhar esse poema com vocês. Cara, é um poema que mudou muito a minha forma de ver as coisas, né? É um poema que chama Perguntas de um Trabalhador que Lê. Eu não vou ler o poema, até porque eu não tenho ele aqui agora, eu nem preparei isso, me veio aqui agora na cabeça. Mas é mais ou menos assim, ele fala alguma coisa tipo assim, quem construiu a Tebas, uma cidade lá fodona, né? E aí ele vai falar assim, olha, nos livros estão nomes de reis, mas foram os reis que carregaram as pedras. Então, muito da nossa pegada aqui, né? Eu, a Helena e o Cleiton, a gente já vem conversando há muito tempo, né? Preparando esses momentos aqui para vocês, pensando como é que a gente vai fazer. Isso é algo que a gente ficou super afinado, né? A gente precisa, de fato, refletir sobre as nossas vidas.
A gente quer ouvir as experiências de vocês para, de alguma forma, a gente conseguir ir nesse conhecimento histórico a partir das vivências de vocês. Então é muito legal, né, a gente ter essa possibilidade de ouvi-los para a gente conseguir construir coisas aqui, ok? Então tem uma Professor galera Stefano, que você falou. Oi, diga. eu tava vendo lá, ele é bem explícito o que você falou desse poema aí. Como assim? Que você falou desse... Do poema que eu falei agora? Não, é um poema Uhum. grande. E ele vem fazendo esse tipo de provocação mesmo, né? E o negócio, o porém que eu vi lá, tinha até a ver com o século XX. Eu não sei se eu tô certo. Tem a ver com tudo, cara. É bem explícito. Nossa, eu até vou baixar. Não, é um poema massa. Depois eu vou mandar para vocês também. Aquilo ali é muito uma pegada que vai aparecer, inclusive, na sua prova do Enem. Né? Para a galera que vai fazer o PISM, né? Que é Professor uma Helena. Oi, Leandro. mais preocupada com Já tirando dúvida com você. Pode falar. Sobre as pinturas, umas pinturas que tinham na caverna. Aquilo ali, muitos deles escreviam nas pedras, não era? Tipo o que eu vi num vídeo. Só uma dúvida. Não sei se você pode explicar. Você diz as pinturas rupestres? Isso, digamos que isso, né? Aquela forma de pintura, né? A gente vê como uma forma de pintura, mas para eles eram como se fosse uma escrita. A grande teoria dos arqueólogos e dos historiadores que pesquisam essas pinturas é que esses povos eles se reuniam à noite, né? E criavam uma seleção de acontecimentos que foram importantes para aquele povo ao longo do dia, e à noite eles se juntavam e desenhavam, né, ou escreviam de forma coletiva, né, em conjunto, o que eles achavam importante deixar registrado. Então, aquilo ali, na verdade, é uma forma Lucas, seu microfone está aberto. Não, é que eu queria comentar uma coisa a respeito de história aí, mas estou esperando todo mundo terminar as suas ideias aí. Professora Helena, o que eu percebi, professora Helena, é que nessas pinturas tinham meio que alguns enigmas, tipo, alguns deles faziam tipo desenhos para representar. Acho que são enigmas para a gente, Leandro. Para eles, talvez não. Talvez eles... Aí a gente não tem como saber, né? Seria ótimo se a gente tivesse uma máquina do tempo que perguntasse. Uma máquina do tempo para prever o futuro. Sim. Muita gente conhece o significado e é muito fácil para a gente achar um hieroglifo, sabe, a forma de escrita egípcia, por exemplo, de 2000 anos atrás. Aquilo são desenhos, não sei se vocês já repararam, já viram. Para a gente, né, para nós, são desenhos. Sim, a gente admite muito facilmente que aquilo é uma forma de escrita. Por que a gente geralmente não admite que a forma dos seres humanos escreverem há 4, 5 mil anos atrás não é, né? E assim, eu vou até compartilhar um negócio com vocês aqui para a gente pensar um pouquinho isso daí. É uma pergunta boa, né? Você nem muito longe. Os kanjis normalmente são considerados desenhos? Boa, Gabriel. A nossa própria escrita, são desenhos, né? Se a gente for parar para pensar, na verdade, a forma da gente interpretar outras culturas, outras situações, vai partir muito da nossa experiência. Exatamente. Então, por exemplo, os kanjis, eu não entendo nada. Para mim, são desenhos. Não é, na verdade, né? Tô só criando uma ideia aqui com vocês. Os kanjis, eu não entendo porque eu não sei ler aquilo, assim como eu não sei ler os hieróglifos dos egípcios ou as pinturas rupestres nas cavernas. Mas para esses povos que produziram essas linguagens, para eles significa alguma coisa. Eu só não sei ler. Sim, e aí que mora uma questão muito importante na história, que é a gente ter cuidado com o que a gente pressupõe, como o professor Stefano está falando. Isso. Porque às vezes a gente pressupõe que aquilo, por exemplo, era só um desenho, mas tinha um significado muito importante para aquela sociedade se organizar, fazer eles explicarem uns aos outros onde eram as melhores áreas de caça, quais eram os perigos que eles poderiam enfrentar, quais eram as melhores técnicas para eles usarem de sobrevivência. O Stefano vai fazer uma atividade, né, vai trazer uma reflexão com a gente agora, e aí depois a gente passa a palavra para o Lucas, tá, Lucas? Você queria falar? Então, essa imagem que eu estou compartilhando com vocês é para a gente pensar inclusive esse estudo de história, né? A gente tem que realmente tomar cuidado
para a gente muitas vezes não se basear em apenas uma fonte, em apenas uma informação, porque senão a gente pode às vezes cair em coisas erradas, né? Assim, em algumas interpretações complicadas. E a pintura rupestre é um grande mistério, né? Porque são povos que não tinham uma forma de escrita, vamos dizer assim, né? A gente tem ali aqueles registros, geralmente mostrando situações de caça, né? Alguns rituais e tal. E às vezes a gente olha para aquilo, a gente acha aquilo meio distante da gente, né? Botei essa imagem para vocês aqui porque eu imagino que muitos de vocês, talvez todos vocês, né? Já tenham feito isso em alguma época da vida, geralmente lá na escolinha, quando a gente é pequenininho, né? Que é molhar a nossa mão com tinta guache e simplesmente marcar um papel. Essa é uma imagem que está numa parede, numa caverna na Espanha, por exemplo. Quando a gente olha para esses caras que estão lá nas cavernas, a gente está olhando para a gente, né? São seres humanos como os nossos, né? Tem uma banda que eu gosto muito, que se chama Engenheiros do Havaí. Eles têm uma música que tem um refrão que fala assim: você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas. E isso é uma grande verdade, né? Porque a gente, com o tempo, a gente desenvolve técnicas. Né? A história ela pode ser vista sob vários pontos de vista, inclusive o desenvolvimento de técnicas. Né? Então, com o tempo, a gente vai criando técnicas. Mas fala sério, continuamos dependentes da agricultura que foi descoberta lá no Neolítico. A gente continua dependente do fogo, que foi descoberto lá na passagem do Paleolítico, um pouco antes ali do Neolítico. Né? A gente ainda, enfim, perdemos coisas muito importantes também. A gente olha para a galera que está lá, né, nas cavernas como um povo atrasado, mas lá você não tinha desigualdade social, por exemplo, né? Era uma galera que vivia em comunidade, era uma galera que sabia repartir, era uma galera que sabia que não dá para viver sozinho no mundo, né? Porque o ser humano, ele é um bicho muito frágil, apesar de ter esse poder destrutivo muito grande. Ano passado a gente até conversou isso, né, Maria Alice? Numa aula nossa. Se você olha, por exemplo, um animal, um mamífero, sei lá, um cavalo nascendo, né? Ele cai ali, fica em pé e sai correndo. Daí um tempo, né? Ele já nasce com pelo, com dente, com unha, com tudo, né? O ser humano nasce como? Sem dente, sem unha, sem garra, sem pelo, sem nada. Né? O ser humano depende do outro para sobreviver. E o que a gente estuda em história é em que momento o ser humano passa a se ver como um cara que não precisa do outro para sobreviver, né? Essa sucessão de explorações que a gente vai vendo aí com o tempo. Quem sabia viver bem enquanto humano era essa galera aí, que a gente taxa às vezes de atrasados e tal, né? E à medida que a gente vai avançando na história, a gente vai vendo muito desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento ele é para quem? É para todo mundo, né? Então, boa parte das reflexões que a gente vai fazer aqui, até para a gente compreender o Brasil de hoje mesmo, né? É fazer esse tipo de reflexão. Cara, que momento que a gente simplesmente se desencontrou enquanto humano, né? Que a gente se perde aí um do outro, né? É mais ou menos isso que eu queria colocar aqui para a gente pensar. Só complementar uma coisa que eu gostaria de dizer, ali do que o professor Stefano estava falando. É importante, inclusive, a gente romper essa ideia que para a gente é muito natural e que ela tem uma história. Ela foi construída a partir do século XV. E é essa ideia de atraso, né, de estágio, de uma cultura mais avançada, de progresso, uma cultura mais avançada do que outra. Isso é uma ideia, é uma construção que a gente aceita como comum, mas isso não é normal. Não. As pessoas escolhem as suas formas de vida. Elas podem escolher, por exemplo, que é melhor viver em comunidade e ter certeza da qualidade do seu alimento que ela produz do que viver em apartamentos chiques com smartphone, computadores, com carros do ano. Então, isso são formas de se viver que as pessoas escolhem. Né? Não é natural, necessariamente, que a gente viva com técnica, que tudo que a gente quer é desenvolvimento técnico. Entende? Isso são formas de vida, não existe uma melhor, uma pior, no sentido de qualitativo que a gente costuma dar, entende? Então, os neurocientistas falam que o nosso cérebro, a forma como o ser humano hoje em dia, não evolui há muitos
milhares de anos. Então, nós, como o professor Stefano disse, nós somos aquelas pessoas que a gente tem que chamar de homens das cavernas. Né? Nós não somos melhores ou piores que eles, são só modos de viver diferentes. Né? Em algum momento, a gente apostou que a gente queria desenvolver técnica cada vez mais. Isso não é uma linha normal, onde daqui 1000 anos vai ter necessariamente, obrigatoriamente, mais técnica do que tem hoje. Não a gente é uma escolheu linha viver constante assim. Em busca de progresso. Exatamente. Ela sobe, desce, Sim. volta. Como se fosse um novelo de gato. Sim. E como Um emaranhado de linha, Sim. tudo embolado. Está disponível para alguns grupos, para outros não. É usado como forma de poder por uns, violentar outros, né? Como técnica bélica, por exemplo. Como a Oiseila, desculpa. Oiseila, tá? Oiseila. Obrigada, Oiseila. Mas é como você falou aqui no chat, ó, eu vou ler o que é o comentário dela. Eu acho que as coisas começaram a se perder quando se iniciou a ideia de que um ser era melhor que o outro, por ser diferente, e simplesmente começaram a desumanizar os relacionamentos. É exatamente isso. Tem um determinado momento que determinados povos que são europeus, na trajetória histórica da humanidade, começaram a falar, não, nós, os europeus, somos melhores que aqueles indígenas lá nas Américas, nós, os europeus, somos melhores que aqueles indígenas que estão no continente africano ou daqueles povos que estão na Ásia. Nós somos a referência, estamos cá em cima e o resto está cá embaixo. Isso é errado. Sim. E a gente sofre consequências disso até hoje. Tem gente que acredita nisso até hoje. Sim. Eles não eram melhores que ninguém, não são. Eles escolheram desenvolver técnicas de armas bélicas, e, portanto, e usaram isso, né, a favor deles para gerar mais poder. Simplesmente isso. Isso não faz deles melhores que ninguém. Mas a gente vai discutir isso com calma. Tem outro ponto de vista que eu acho muito interessante em relação a esse desenvolvimento, que é quando os americanos chegam no Japão. É o final do período feudal do Japão, em que eles impõem aos japoneses a abertura dos portos. Sim. Eles estavam fechados há quase 300 anos, né, durante o regime Tokugawa, né? Sim. Mas, bom exemplo, Gabriel. Sim. Mas o Lucas queria falar antes, ele tinha comentado que queria fazer um comentário. Lucas, você quer falar? Sim, eu não sei se vou complementar aí, mas os povos europeus, assim, eu acho até um preconceito sobre os nossos povos indígenas, ou dita assim, pré-história, porque na história deles, eles têm uma divisão histórica, né? Tem a Idade Antiga, que inicia a escrita, tem a Idade Média, que é a queda do Império de Roma, a Idade Moderna, que vem a ocorrer a Revolução Francesa, a Idade Contemporânea e assim por diante. A dominação dos europeus aí pelo mundo. E acaba essa divisão, nossa, sendo um pouco apagada. E a gente tendo que trabalhar isso, principalmente historiadores, todo dia buscar as nossas raízes, de onde a gente veio, porque eles vieram basicamente para difundir sua cultura e acabar com os povos, né, das terras. Assim. Caraca, Lucas, você arrasou, cara, ó. Parabéns pela explicação, cara, parabéns, ó, gostei. Muito bom, Lucas, é isso mesmo. Isso aí é chamado de eurocentrismo. O eurocentrismo, ele coloca assim, ó, nós, os povos europeus, brancos, majoritariamente homens, nós somos a referência e vocês são o resto. Corre aí para acompanhar a gente, porque vocês estão atrasados. Mas quem que inventou essa ideia de quem que está atrasado e quem que está lá na frente? Isso é uma ideologia. E é usada para gerar poder. Exatamente como você disse. E no caso... Desculpa. Não, pode falar, Stefano. No caso que toca os indígenas, e isso vai acontecer também com os povos africanos, a gente vai trocar ideias sobre isso aqui também. Os europeus, eles entram num movimento de tentar, de alguma forma, desumanizar essas pessoas, né?
Então, os europeus, eles o tempo inteiro... Pega documento qualquer, pesquisa depois aí, quem está aí nessas pesquisas. Assim, Carta do Pero Vaz de Caminha, por exemplo. Esse cara, ele fala do indígena como se ele fosse um idiota, né? Ele fala, eles são inocentes. Pô, inocente é o caramba, velho. Você nem me conhece, porra. Acabou de me ver, tá falando que eu sou inocente, se os caras pudessem responder, né? Então, o europeu, ele tem essa prática, né? Essa característica de tentar desumanizar os outros povos. Então, você vai ter representações de rituais indígenas, por exemplo, que eles levam para a Europa e as pessoas acham aquilo um profundo absurdo, né? Sei lá, indígenas em rituais de antropofagia, né? Se alimentando ali de carne humana, mas em rituais, não era uma base da dieta dos caras, né? E leva isso para a Europa, e a Europa que estava queimando as pessoas na fogueira, né? É isso. Então, o sacramento da comunhão é a gente se alimentar do corpo de Cristo, né? Não, assim, aí os caras vão subvertendo essas coisas, assim, né? E aí os europeus passam a olhar para o indígena como se ele fosse um selvagem, né? Como se ele fosse um sub-humano, como se ele fosse menos humano. Isso vai acontecer com os africanos também, mais ali pelo século XVIII, século XIX, né? Isso vai se intensificando, de se olhar para os povos africanos também como sub-humanos, para se justificar a escravidão, por exemplo, né? Com a anuência da Igreja Católica na época, diga-se de passagem. E apoio. Então, isso é um negócio, assim, a gente tem muita coisa para conversar, velho. Esse apoio seria mais por causa isso já é a minha opinião, em relação ao poder político que a igreja tinha na Europa. Total, Gabriel. Não é nem uma questão de opinião, isso é um fato mesmo. Que uma coisa que eu acho muito engraçado em relação ao período feudal europeu e o período feudal japonês. Eu acho muito irônica essa comparação. Na Europa tinha os nobres, que respondiam ao rei, mas o rei, entre aspas, era uma figura de proa. Sim. Porque os governos eram muito mais regionais. A igreja mandava em tudo. Sim. Já no Japão, tinham os senhores regionais, os lords. Tinham os monges, que não resolviam nada, e um shogun, que no caso seria o poder militar. Não, o poder político. Tinha os lords que respondiam ao shogun, cuja vontade era absoluta. Ou seja, não tinha ninguém que batia de frente em relação... Não é bater de frente, ninguém questionava a ordem do shogun. Mas aí já é exatamente, olha que interessante. Só da gente chamar isso de Japão feudal já é um problema. Já é uma influência. Tem gente que olha para o Brasil... a história do Japão e os japoneses, os nipônicos... É período Edo. Essa é a forma deles verem a própria cultura deles. E é assim que se vê a própria cultura deles, né? Quando a gente tenta fazer um paralelo com o feudalismo europeu, isso já é um problema. Até porque... A gente já está querendo fazer assim, olha só como que o Japão está mais próximo a essa cultura europeia, que é melhor que as outras, e aí quer dizer que o Japão é mais... evoluído bem entre aspas, tá, gente? Eu detesto essa palavra, mas enfim. É um termo problemático, justamente. Mas isso faz parte de uma lógica, né, europeia de tentar aproximar tudo e todos deles, onde eles estariam... O padrão cultural deles, né? Exatamente. Isso. Então, quando eles chegam ali no final do século XIX, no final da era Tokugawa, e forçam o Japão a abrir as fronteiras deles, eles chamam os japoneses de feudais, justamente nesse esforço de dizer, olha, eles são tão inferiores, eles ainda estão na Idade Média. Né? Isso não existe, isso é só uma ideologia. Eles simplesmente estavam vivendo a vida deles naquele formato que eles criaram para eles mesmos, para a própria sociedade deles. Então é importante a gente pensar nisso, para a gente pensar que, bom, esse eurocentrismo, né, essa ideia que a Europa é o centro do mundo e o resto é resto, essa ideia funciona para os dois lados, tanto para rebaixar, inferiorizar determinadas culturas, quanto para tentar alçar outras culturas a um pé de igualdade com a Europa. Sim. É o que acontece com o Japão. E o oposto disso é o que acontece com os povos indígenas nas Américas. Sim. Não existem estágios evolutivos para culturas. Isso é um completo erro absurdo. E a gente achar que isso existe é porque a gente
já nasceu dentro dessa ideologia, né? Que a gente foi colonizado por europeus, e essa ideologia foi colocada na nossa mentalidade, e a gente aprendeu isso, e aprendeu a achar isso normal, quando não é. Gente, o papo tá excelente, viu? Caramba. O Gabriel, acho que a gente meio que cortou o raciocínio dele, Mas né? queria dizer concluir mais alguma coisa, Gabriel? Se ia dizer mais uma coisa, eu esqueci. Perdão. Se você lembrar, se lembra a gente, tá, É que uma Gabriel? coisa liga a outra, né? Aí, gente, historiador falando vai ser um problema, né? A gente vai embora, né? Mas aqui, galera, basicamente, assim, as nossas aulas vão ter mais ou menos essa pegada aqui, essas aulas ao vivo, tá? A gente vai propor temáticas, tá bem? Pra gente já ir fazendo algumas reflexões aí, né, durante a semana. E terça-feira a gente vai aqui, né, trabalhar alguns conceitos com vocês e tal, para a gente ir avançando dentro do nosso programa. A gente tem que ter consciência aqui, pessoal, de que nós estamos num curso extensivo. O que isso significa? Significa que a gente precisa correr muito. Né? Assim, Não é intensivo, não? É intensivo, falei errado, intensivo. É porque eu já fiz um curso intensivo e é o contrário, você tem o tempo para Não, trabalhar. eu falei errado. Olha lá, é intensivo, é ali, ó, né? É bem rápido. Então, inclusive a gente tem uma proposta, assim, a gente pensou numa forma de trabalhar, entendendo a história como esse grande novelo de lã, né, que a Helena colocou. A gente vai começar os nossos estudos pensando numa história mais recente do Brasil, tá? A gente vai voltar aí alguns anos atrás. Proclamação da República, né? A gente vai começar os nossos assuntos a partir desse ponto, né? Ali pensando ali crise do Império, abolição da escravidão, início da República. E aí a gente vai estudando até a gente chegar, tipo, mais ou menos hoje, né? O que está rolando hoje e tal. Tanto Brasil quanto no mundo de uma maneira geral, né? E, posteriormente, entendemos o que está acontecendo nos dias de hoje? Ok. Vamos lá atrás para a gente entender de onde que essas coisas elas vêm, né? Então a gente vai terminar Brasil falando em democracia, né? E a gente vai lá na Grécia Antiga. Como é que essa parada surge, né? A gente vai falar em república, volta lá em Roma. Poxa, como é que isso surge, né? A gente vai falar, sei lá, em capitalismo. Poxa, como que isso surge? A gente volta lá na Idade Média. Poxa, a igreja tem esse poder todo aí que o Gabriel estava comentando. Poxa, como é que isso surge? Vamos lá, não sei aonde. A gente vai fazendo essas referências, porque dessa forma a gente ganha tempo, a gente já estabelece essas relações que são importantes e eu acho que vai dar tudo certo. A gente aborda vários temas que vocês precisam tratar e ter conhecimento, né, e por realizar as exemplo, provas. gente, a Oiséila, ela tinha levantado a mão e aí depois ela comentou aqui no chat que o assunto já tinha passado. Se a gente passar muito rapidamente por algum tema, vocês falem, professores, não entendi isso daqui, podemos voltar? A gente volta. Pode voltar. Tá? A aula não é um espaço só para a gente falar e vocês ouvirem de forma nenhuma. Tragam todas as dúvidas, todos os temas que vocês quiserem, entende? A gente tem que romper essa ideia de que a aula é um lugar onde o professor está aqui em cima despejando, fala em cima de vocês, né, professor Steph? É isso aí. Aprende muito com isso também. E outra coisa que a gente vai procurar fazer, pessoal, e aí vai da organização de vocês aí também, isso não é algo determinante, mas seria legal se pudesse acontecer, tá? A gente vai compartilhar com vocês uma série de vídeos, para além desses aqui que a gente vai gravar, né? Todos os nossos encontros online eles vão ser gravados e disponibilizados para vocês, então vocês vão ter acesso a isso. Poxa, hoje eu cheguei do trabalho, cara, eu tô cansadão, não vai rolar de eu assistir a aula, tranquilo. Vai ficar gravado, depois vocês se organizam, né, e assistem essa gravação. E a gente vai disponibilizar outros vídeos também, tá? Para complementar um pouco o que a gente vai discutir com vocês aqui nesses momentos online, tá? Basicamente, a gente vai pegar as principais ideias que a gente precisa ter com a gente, para a gente botar aqui em debate, para a gente construir isso junto. Mas vai haver alguns vídeos para vocês complementarem isso daí, para chegar lá no Enem e dar risada daquela prova, né? Nadar de braçada naquilo lá e o FJF é nóis. Beleza? É isso, pessoal. A gente agradece. Desculpa, eu tive que segurar para não rir, porque, Stefano, você falando sobre nadar é irônico. Cara, nadar comigo é realmente um negócio complicado, cara. Eu tenho o mesmo problema, cara. Eu nado tanto quanto uma pedra. Ô, Gabriel,
Eu entrei numa aula de natação, cara. Eu parei, né, assim, porque teve um dia que eu tava nadando, eu consegui nadar pra trás, velho. Sabe? Eu tava nadando, fazendo exercício, eu voltei. A professora tava na beirada da piscina rindo de mim. Eu falei, que foi? Ela nunca vi isso. Eu também não. Viu como progresso não é linear, gente? Não, aí Stephanie. isso eu não chamaria de progresso, eu chamaria de comédia mesmo. Não, cara, é total comédia, cara. Assim, é horrível, né? Eu me programei para ir. A Ana até, inclusive, me deu uma touquinha daquelas de natação. E eu não fui. Simplesmente abandonei e falei, deixa eu falar. Quem sabe eu vou. Minha vida. Eu nem tento, eu quero preservar minha vida. Eu também tô tranquilo, cara. Tô tranquilo. Eu fazia aula de natação porque eu era uma criança que não tinha medo do perigo. Eu era assim, como que eu posso dizer? Enquanto a minha mãe tava arrumando a mochila pra colocar em algum lugar pra guardar, eu já tava quase me afogando, dá pra entender? Eu era uma criança que não tinha o menor medo do perigo. Aí minha mãe pensou, ou ele aprende a nadar, ou ele morre. É igual essa aqui, ó. Pular da... Ó, que isso? Tentou pular com 3 anos de idade, terceiro andar, tentou não, pulou. Aí depois pular do lugar mais alto. Nossa, professor Helena, ele ainda joga pra senhora, né? Tá explanando, hein? Tá explanando já. Queimando meu filme aí com vocês, Mas gente. eu sou igual a Maria. Nossa, eu amo esses livros aí, ó, da sua estante. Gente, quando a pandemia acabar, sintam-se à vontade. Eu faço empréstimo. Ah, eu aceito. Ai, que legal! Nossa, esses livros são tão bonitos para serem tirados daí. Se tiver algum sobre cultura japonesa, estou aceitando emprestado, viu? Queria dizer nada, não. Eu também quero um, viu? Mas não sobre cultura japonesa. Mas tiver poema. Eu também Se tiver, eu tô... De que é, Leandro, que você quer? Prefiro poemas. Tem vários também, gente. Tem para todos os... Nossa, que legal! E aí é bom saber o que vocês gostam também, porque a gente tenta trazer isso para as aulas, tá? Então, se vocês puderem e quiserem, né, se sentir à vontade de compartilhar isso lá no grupo do WhatsApp, a gente pode trazer material que dialoguem com o interesse de vocês também. Claro, tá bom? Tá bom. Tá bom, com certeza. Vão trocando com a gente, que tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês também. Ah, vai ser Eu muito tenho bom. certeza que essa foi a aula que mais rendeu, tá? Aula melhor. Olha, só entre uma explicação. Tinha dia que o Stefano passava do horário aqui com a gente. Ah, isso é verdade. Nossa, as explicações foram muito boas. Muito porque vocês têm mais uma última aula. Vocês têm aula. Não, já tá aqui, já. Nossa, a melhor aula de todas foi essa. Professor Stefano explicando e professora Helena também, professor Clay. Gente, pode não parecer, mas aqui é só o corpo. Meu espírito tá dormindo ali, porque eu tô desde na frente desse computador. Ô, Gabriel, Eu não aguento mais. Você com seu espírito dormindo, você foi extremamente ativo, cara. Imagina quando seu espírito dentro do seu corpo, eu não quero nem ver, velho. Vai ser sucesso aí, né, cara? Gente, eu vou finalizar a gravação, mas se vocês quiserem continuar conversando aqui, a gente continua, tá bom? Mas não atrasem para a próxima aula. Vou para a última aula. Tchau, tchau, vamos para aula, vamos para aula. Beijão, gente. Valeu, obrigado. gente. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal, os professores. Até a próxima aula. Valeu, até mais. Falou, gente. Até mais. Obrigado, Ana Clara. Tava pesado aqui. Tchau, Thaislan. Falou. Até a próxima, gente. Até mais. Stefano, até mais. Um abraço. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.